série Dark e Jonas e Marta nos fazem pensar sobre o direito civil e a possibilidade de casamento. Se você ainda não viu a primeira temporada, não veja esse vídeo, vai rolar spoiler. Então tô dando tempo para você desistir de assistir. Vocês também são assim? Quando vocês ficam vendo série ou vídeo, vocês ficam pensando como é que o nosso ordenamento jurídico resolveria se aquilo fosse uma hipótese real que acontecesse aqui no Brasil? Porque eu faço isso sempre. Quando eu vejo uma série ou um vídeo, eu fico logo pensando, isso pode, isso não pode, isso é ilegal. Bem, o Jonas é o personagem principal da série junto com a Marta. E eles se amam, só que a Marta é tia do Jonas, então o Jonas é sobrinho da Marta. E eu fiquei pensando, se isso acontecesse aqui no Brasil, eles iam poder se casar? Para isso, a gente tem que analisar os impedimentos matrimoniais. São impedidos de se casar os ascendentes com os descendentes, os afins em linha reta, como sogro e genro, e também os irmãos e os colaterais até o 3º grau. Isso significa que você pode casar com seu primo, por exemplo, porque o seu primo é um colateral de 4º grau. E você sabe como é que contam os graus? Como se contam os graus de parentesco? Muita gente tem dúvida de como conta o grau. Na verdade, para você não ter dúvida, você tem que sempre subir na árvore genealógica para o ascendente comum. Por exemplo, eu e minha prima, como eu faço para contar o grau? Primeiro, eu vou subir no ascendente comum. Então, o ascendente comum com a minha prima seria a minha avó. Então, eu conto 1, eu e meu pai e minha avó, 2, minha avó e minha tia, 3, minha tia e minha prima, 4. Então, os primos, na verdade, são sempre primos de 4º grau. Não existe esse negócio de primo de 1º grau ou de 2º grau que a gente comumente fala. No direito não existe. No direito, primo é sempre de 4º grau. Mas por que eu tô falando de primo, né? Eu tava falando do Jonas e da Marta. É porque, como eu mencionei, os colaterais até o 3º grau, eles são impedidos de casar. E os tios e sobrinhos são colaterais de 3º grau. Como eu expliquei, primeiro a gente tem que subir no ascendente comum. Então, eu e minha mãe, 1, minha mãe e minha avó, 2, minha avó e minha tia, 3. Então, minha tia é minha parente de 3º grau. Então, como eu falei, no Código Civil, há a previsão de impedimento matrimonial para os tios e sobrinhos, que são os colaterais de 3º grau. Ou seja, pelo Código Civil, Jonas e Marta não poderiam se casar. No entanto, aqui no Brasil, existe um decreto que dá a possibilidade de tios e sobrinhos se casarem. Porque, na verdade, essa proibição legal, ela está preocupada com uma característica genética de um possível filho entre eles. Então, para resguardar que não vai haver uma possível doença genética, a lei proibiu o casamento de tios e sobrinhos. Só que no Brasil, existe um decreto-lei que prevê que, havendo um laudo médico antes do casamento que demonstre inexistir risco genético, os tios e sobrinhos podem se casar. E aí, a doutrina divergia se prevaleceria esse decreto ou a lei, que é o Código Civil. A gente sabe que o decreto é inferior à lei. No entanto, a doutrina majoritária chegou à conclusão de que, na verdade, esse decreto ele não foi revogado pelo Código Civil. Porque, na verdade, ele não é incompatível com o sistema. Ele abre uma exceção quando ele percebe que existe, naquele caso, um laudo médico que possibilita o casamento por dizer que inexiste risco genético. É o chamado exame pré-nupcial de compatibilidade sanguínea. Esse entendimento acabou prevalecendo na doutrina, inclusive foi adotado num enunciado de uma jornada que eu vou colocar aqui para vocês. Então, se fosse aqui no Brasil, Marta e Jonas podiam fazer esse exame e verificar se eles poderiam ou não se casar. Porque eu queria que eles ficassem juntos, mas eu ainda não vi a 3ª temporada até o final, então não me contem, por favor.